Olá, boa noite. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre preparo do solo. Bem, são técnicas utilizadas muito na agronomia, ok? Por quê? Porque o preparo do solo visa ali a melhoria das condições físicas e químicas para garantir ali a brotação, né, o crescimento radicular e estabelecimento da cultura, né, de interesse econômico no campo. Podemos trabalhar, né, em relação ao preparo do solo, como cultura da cana-de-açúcar, a soja, o algodão, o milho, okay? Entre outras culturas de interesse econômico, principalmente aqui no estado do Mato Grosso. Bem, essas culturas especificamente são altamente mecanizadas, né, e prevê ali mais do que 30 operações que ocorrem no mesmo talhão ao longo de um períodos longos, né? Então, se você perceber claramente, né, nós temos altas atividades específicas para ser trabalhado no campo. Por exemplo, é inevitável ali que o solo esteja mais compactado no campo ao longo dos anos também, devido ao alto manuseio de maquinários agrícolas nessas áreas. Ok? Então, o preparo do solo, né, é uma questão de máxima relevância para a máxima oportunidade, né, dessa prática agrícola, que levará ali à obtenção, né, de certa forma, da maximização do potencial máximo de produção da cultura. E é importante entendermos que, para que possamos adotar ali alguma prática relacionada ao preparo do solo, elas estão relacionadas, né, visam ali praticamente, né, a correção do solo, utilizando-se a calagem, também a gessagem, a fosfatagem, que proporcionarão condições para o crescimento radicular, e o controle das plantas daninhas também é uma prática muito importante, né, específica ali. As operações de solução de adubação, o preparo, né, colaborando ali com o sucesso do plantio, estabelecimento da produtividade da cultura, né? Então, como a gente pode ver, né, especificamente, é extremamente importante entender que o preparo do solo, né, é uma etapa muito importante dentro do processo agrícola que se deve ser feita ali obedecendo os critérios rígidos e técnicas precisas. Bem, usar sistema de preparo da terra, né, significa trabalhá-la para melhorar ali as condições, né, como havia dito anteriormente, como física e química, para o plantio. Neste momento, né, especificamente, nós estamos aqui iniciando o período do plantio, né, então os produtores podem precisar ali revolver o solo, né, revolver a terra, e suplementá-la, né, com fertilizantes de tipos diferentes ou de eliminar, né, sementes de ervas daninhas pelo método físico ou químico. Tudo isso visa ali alcançar uma maior produtividade do solo, mas pode também afetar de forma negativa o terreno, pois estes processos, né, podem modificar toda a característica do solo, principalmente nós podemos descrever em relação à sua estrutura. Como consequência, né, o produtor ali vai assistir ali uma transformação a todo o ecossistema em torno de sua propriedade, e em alguns casos isso pode prejudicá-lo, né, referente à atividade econômica e principalmente em relação ao meio ambiente como um todo. Para não errar, né, nós precisamos entender, né, e explicar bem essa relação. Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de preparo do solo, né, que visa o quê? Visa, primeiramente, identificar que as topografias diferentes exigem manejos diferentes. Você não pode considerar uma propriedade rural, né, como uma única coisa, um único padrão. Então, você tem que observar que diferentes áreas dentro da própria propriedade, né, nós caracterizamos, né, nós subdividimos a propriedade em várias áreas e denominamos, né, como campos agrícolas, como talhões agrícolas.
essas subdivisões. E essas áreas devem ser manejadas individualmente. Além disso, né, as próprias características físico-químicas do terreno, né, vão determinar que tipo de preparo deverá ser feito para que a produção seja otimizada e o ecossistema respeitado. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico que é o método de preparo do solo convencional. É que ele recebe esse nome de convencional porque ele é a prática, né, mais comum exercida no campo, ok? Já há muitos e muitos anos. Para o preparo convencional, ali, o produtor precisa, né, fazer pelo menos uma aração e 2 gradagens do solo. E esses números podem ser superiores dependendo da área, né? Entre as vantagens desse sistema está o fato de proporcionar um melhor controle de pragas, né, e plantas daninhas. Além disso, né, o sistema convencional deixa o solo sem torrões, o que melhora ali a recepção da semente, né, no ato do plantio. E também fica, né, com uma boa aeração e na camada arável. No entanto, há também as desvantagens, né, nesse método. E quais são essas? Primeiramente, entre os principais problemas estão ali o maior risco de erosão, porque a partir do momento que você retira toda a cobertura da superfície do solo, você fica suscetível ao aumento da erosão. Okay? Há também a necessidade de mais mão de obra para maior perda em relação e uma maior perda de água do solo. Okay? E isso intensifica ainda mais, principalmente quando você usa uma área sobre atividades de irrigação, né? Então, a irrigação ainda pode aumentar ainda os riscos nessas áreas. Outro método, né, de preparo do solo, né, de sistema de plantio, né, que é o que a gente chama de plantio direto. Okay? Plantio direto é um sistema que não envolve o revolvimento do solo. Então, se evita revolver o solo. Okay? Ele se baseia no princípio de cobertura permanente no terreno e na rotação de cultura. E é um sistema menos agressivo para o meio ambiente e mais econômico para o negócio. Por quê? Porque você diminui o uso de maquinários agrícolas. Né? Você não vai passar ali fazer mais variações nem engradagem, né? Então, você diminui essa atividade. Consequentemente, você diminui também o uso de consumo de diesel, mão de obra, né, que você diminui também nesse material. Você diminui também, como se diminui a passada do implemento, consequentemente, você também diminui a possibilidade de ter ali um aumento de compactação do solo. Então, esse sistema é um sistema extremamente interessante para aumentar ali o potencial de produtividade. Okay? Porém, é muito importante entender que o sistema plantio direto, né, ele, para ser utilizado inicialmente, deve-se primeiramente adequar, né, a região, o solo. De que maneira? Deve-se preparar o solo, deve-se adequar o solo, para que o mesmo possa, com o tempo, né, ser inserido no sistema plantio direto. Ok? Porém, isso, para consolidar o sistema plantio direto, pode se levar alguns anos, né? Pode se levar alguns anos. Por outro lado, né, o produtor também pode notar na colheita um pouco menor nos 6 primeiros anos, né, nesse momento, devido a essa adequação. Além disso, pode ser também necessário o uso de maior de herbicida e é comum haver ali uma incidência maior de pragas. Ok? Considerando também a relação de sistemas, nós também temos um sistema considerado como semi-direto. O plantio semi-direto, né, é similar ao direto. A diferença é que a semeadura é feita diretamente sobre a superfície do solo, ok? Uma semeadura especial, utilizando equipamentos especiais, é lógico, né, para fazer esse tipo de semeadura,
E a principal diferença é que nesse sistema há uma retirada dos resíduos da superfície do solo. Um momentinho, pessoal, travado aqui. Outro sistema também, né, é o sistema de cultivo mínimo. Okay? O sistema de cultivo mínimo, um minutinho, deu uma travada no computador aqui, vou tentar recuperar aqui. Um minutinho só. Travou. Travada legal. Ah, que coisa. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Como eu havia falado anteriormente, nós estávamos falando sobre o cultivo mínimo, né? Como o próprio nome sugere, né, a principal característica desse sistema é o mínimo envolvimento do solo para o plantio. Okay? Esse sistema demanda de menos mão de obra, combustível e gasto com máquinas. Para que você tenha uma ideia, né, esse é o sistema mais usual aqui no estado do Mato Grosso. Muitas pessoas, equivocadamente, confundem esse sistema como sistema de plantio direto, mas esse é o sistema empregado. Por quê? Porque há as características específicas denominadas, né, para se trabalhar, essa é o que maior se encaixa aqui dentro. Primeiramente, né, o solo lá mantém uma maior capacidade de retenção de água na superfície, é um sistema que há uma menor pulverização na superfície do terreno. Por outro lado, né, o leito na semeadura não fica uniforme e pode ocorrer ali embuchamento do arado, embuchamento ali do plantio. Okay? Nas áreas, né, especificamente, que se trabalha, né, de primeiro ano, primeira safra, na maioria delas, e na sistema convencional, que é padrão, né, os passo a passo, né, que a gente pode ter para o preparo do solo. Né? Bem, como a gente fala de preparo de solo, para fazer preparo de solo corretamente, há alguns passos, né, que o produtor precisa entender ali, que você, como profissional, precisa entender e acompanhar. Okay? Essas informações vocês vão ter muito bem esclarecidas na disciplina de máquinas de mecanização agrícola. Vamos também estar falando muito bem detalhadamente, e também muito prática dessas aqui, lá na disciplina de solos, né? Ciência dos solos, conservação do solo. Ok?
Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre aeração, né, faz parte ali do processo de preparo do solo. Vamos lá. A aeração, né, essa técnica consiste ali em revirar a camada do solo de modo a invertê-la com auxílio de um arado, né, se revolve ali as camadas em uma profundidade aproximadamente ali de 20 centímetros. A prática, né, aumenta ali os níveis de oxigenação orgânica. Um minutinho. Ok? Aumenta ali o nível de oxigenação. E beleza. E a prática também é muito comum nas regiões do globo que tem clima temperado, né? No entanto, ali em países tropicais, como é no nosso caso, né, que são sujeitos a intempéries, essa pode não ser uma boa abordagem, né, a longo prazo, pois compromete ali a saúde do solo, já que o princípio da aeração é degradar, ela quebrar, pulverizar o solo, ok? O nosso clima, né, é uma redução drástica dos níveis de cálcio, né, que pode acontecer até 10 vezes ou mais rapidamente do que as regiões do clima temperado. Então, é extremamente importante entender essas características, né, destinadas à relação de solo, à fertilidade do solo, para poder também tomar decisões mais assertivas referente à melhor metodologia de trabalhar no campo. Bem, além da aeração, né, nós temos também uma prática muito comum conhecida como escarificação. Bem, essa técnica ela é menos agressiva e também pode ser feita para o preparo do solo. Bem, com um escarificador mecânico, faz-se o rompimento da camada do solo, mas sem revolvimento ou invertê-la. Essa técnica é muito usada no sistema de preparo mínimo do solo e tem sido ali, utilizada como alternativa para a aeração. Nos climas brasileiros, né, a escarificação também tem como desvantagem, né, reduzir muito rapidamente os níveis de cálcio. Ele aumenta a capacidade de translocação, do deslocamento das partículas de cálcio, né, no perfil do solo. Outra prática, né, muito comum no preparo do solo é o que nós chamamos de subsolagem, né, usando um equipamento chamado subsolador. Esse tipo de técnica ali ela é indicada para solos com camadas superiores que impeçam ali o fluxo de água ou o desenvolvimento das raízes das plantas em profundidade que ultrapassam ali os 30 centímetros. Então, normalmente a gente usa uma técnica chamada análise de recém-penetração. E essa técnica nós vamos definir se é necessário ou não usar o subsolador, né? Porque a subsolagem, né, é uma forma de descompactação do solo, que é um pouco mais profunda do que a escarificação. Já os subsoladores são equipamentos que têm hastes mais robustas e longas do que os escarificadores, e o espaçamento maior entre as hastes permite ali a vazão da terra durante a execução da técnica. Okay? E as subsolagens devem ser seguidas por operações complementares, pois uma característica dessa técnica é deixar ali a terra bastante irregularidades da superfície. Então, dentro do contexto, né, vocês vão verificar ali o método de subsolagem, né, que é o método de análise de densidade do solo e recém-penetração, lá também em conservação do solo, ok? Que é um método que a gente faz as análises no campo, né, a interpretação no campo, para verificar se há necessidade ou não de usar essa técnica. Além da subsolagem, nós temos outra técnica que é a gradagem, o uso de grade, né? Uma técnica de gradagem costuma ser realizada depois da aeração ou subsolagem. Ela serve para quebrar ali os torrões, deixando ali deixados ali por técnicas, né,
das técnicas anteriores, e deixar a terra mais uniforme na superfície plana, né? Tentando deixar mais uniforme possível para facilitar depois o plantio. Por quê? A finalidade não é você fazer plantio em terra desuniforme, a semente pode ficar desprotegida em relação ao solo, não tendo uma boa cobertura e, consequentemente, tendo dificuldade para germinar. A gradagem, né, está caindo em desuso, pois as novas técnicas do sistema de plantio direto, né, dispensa ali a necessidade de um solo tão solto e uniforme. E alguns agricultores continuam, né, revolvendo a terra sem suas propriedades, mesmo aplicando o sistema de plantio direto. Além de ser um erro que prejudica ali a saúde do solo, essa prática são desnecessárias, pois com técnicas de plantio direto é possível alcançar ali a produção otimizada, lançando sementes diretamente ao solo sem revolvê-lo. O preparo do solo é uma etapa fundamental e importante não só para a safra, mas para a sustentabilidade da propriedade ao longo prazo. Caso haja um manejo errado da terra, né, pode também ocorrer um processo conhecido como desertificação da área, impedindo ali a continuação das atividades econômicas do terreno e prejudicando as próximas gerações que irão trabalhar nessas áreas. Uma das preocupações muito grande em relação à desertificação, vocês vão também ser discutido lá na disciplina, né, de conservação do solo, e esse é um dos principais desafios atualmente na área agronômica, pois a atividade realizada no campo de forma inadequada acelera o processo de desertificação, deixando as áreas inóspitas para a agricultura. O problema não é financeiro nessa em relação às alterações profundas das características físico-químicas da Terra. Pode contribuir até mesmo com o aumento do efeito estufa, né, o aquecimento da Terra. Por quê? Porque você desprotege o solo, você tira aquela massa, aumentando naquele local o aumento da evapotranspiração, né? Você aumenta ali o solo em contato com a radiação solar, fazendo com que os mesmos sequem, né? Seque através o solo vai sendo aquecido, ele vai pegar toda a água que estiver no solo, vai evaporar e vai aumentar ali esse ambiente, deixando inapropriado para a agricultura. Por isso que é muito bom entendermos essas características para tomar decisões mais adequadas. Bem, eu quero que vocês entendam que o preparo do solo visa, de certa forma, atenuar ou eliminar os seguintes fatores. Primeiramente, vamos falar aqui, focar na questão do físico. Se necessário, especificamente, para trabalhar, para corrigir a questão da compactação, o adensamento e principalmente alguns casos relacionados ao encharcamento do solo. Quando se fala em preparo do solo químico, busca ali, principalmente, baixar o teor, adequar ali os teores de nutrientes, né? Baixar os teores de alumínio, de manganês e de sais. Outra característica importante a ser caracterizada no preparo do solo é questão biológica, ou seja, controle de nematóide, cupins, entre outros, que pode afetar ali as características do campo. Bem, durante o preparo do solo, deve-se atentar à conservação do solo, prevendo ali a execução de terraços, de medidas que evitem perda do solo por erosão e escorrimento superficial da água, né? O preparo visa também contribuir com o controle das plantas daninhas. Isso aí vocês vão ter uma aula específica, né, falando sobre o controle de plantas daninhas, onde vocês vão entender o que são plantas daninhas, entender as características biológicas das plantas daninhas, entender a forma de propagação dessas plantas, entender também a identificá-las
e quais são os métodos de controle mais efetivos para cada espécie ali definida em campo. E, além de tudo, né, o preparo também auxilia também na questão do controle de algumas pragas de solo. Então, a escolha do sistema de preparo dependerá, né, do adequado diagnóstico dos fatores limitantes à relação de desenvolvimento radicular. Então, é importante o profissional em agronomia estar atento a essas relações. Dependendo das condições, ou seja, do talhão, da área do campo lá, pode-se optar ali para o sistema convencional do preparo do solo, pelo cultivo mínimo, ou pelo plantio direto, composto por operações de aração, gradagem, construção de solagem, né, se necessário. Lembrando que o primeiro ano, né, você tem que adequar o seu solo antes de atentar a qualquer tipo de preparo. O convencional, você sempre estará mexendo com o solo ao longo dos anos, mas o sistema de cultivo mínimo e o plantio direto, você precisa preparar o seu solo anteriormente, antes de você simplesmente adotar a técnica. Para quê? Para que você não tenha nenhum tipo de empecilho ao longo dos anos e fazendo com que vocês tenham que readequar a área. Ok? Bem, considerando algumas informações importantes, né? Como deve ser realizado o preparo para o plantio? Como fazer corretamente ali o preparo do plantio? Então, ele tem que ter cuidados na implantação de novas áreas, que são fundamental e importância para garantir bons índices produtivos ao longo do tempo. E a decisão tomada no início acarreterão ali em consequências no decorrer da condução da lavoura. Dessa forma, é essencial realizar os procedimentos básicos na hora de iniciar o cultivo em uma nova área. Bem, um dos primeiros passos e alguns cuidados essenciais para o plantio, para evitar problemas no futuro, né, para garantir boa produtividade, inicia-se com a calagem, ou seja, com a correção do solo. Bem, a correção do solo se trata em relação a estar corrigindo a acidez do solo e o alto teor de alumínio, que são considerados tóxicos, né, para o desenvolvimento das plantas, presente ali na maior parte do território brasileiro, consiste em alguns dos dois maiores impedimentos da agricultura brasileira. A presença do alumínio no solo prejudica o desenvolvimento das raízes das plantas, comprometendo ali o crescimento da cultura e reduzindo ali a produtividade. Neste contexto, a calagem tem destaque como uma das principais técnicas a serem utilizadas no preparo do solo. Por isso, né, porque reduz a acidez do solo, é o principal fator que deve ser considerado, aumenta ali a saturação por base, reduz o alumínio tóxico da planta e contrapartida também eleva os teores de cálcio e de magnésio nas áreas. Da mesma forma, ali, a aplicação do gesso também se destaca devido ali a maior solubilidade do produto. Assim, ele é capaz de reduzir os teores de alumínio em profundidade. Lembrando uma coisa que é importante, que vocês vão ver isso aqui muito lá na disciplina de fertilidade do solo, que o gesso não corrige o solo, ele é um condicionador, melhora as condições, fazendo translocação do cálcio e magnésio da camada superficial para a subsuperficial, fazendo com que haja esse cálcio e magnésio que foi deslocado da camada superficial para a superficial, corrige o solo. E esse cálcio tem que ser fornecido através de uma calagem.
É bem interessante, né, que uma das fontes do gesso é que ele também tem cálcio, né, e ele também é uma excelente fonte de enxofre. E o enxofre que é o responsável pelo carreamento, das cargas dos cátions, ok? E essenciais para o desenvolvimento da cultura. Existem basicamente duas formas de aplicação de calcário. O calcário, né, anteriormente escrito, ele deve ser incorporado com o revolvimento do solo para maior reatividade do material, e o superficial, quando é feito a lanço com sua aplicação sem o arado. Ok? Para o preparo do solo, né, também tem que se observar a relação à topografia. Bem, declives acentuados são uma grande empecilho para a agricultura, mesmo em áreas sobre sistema de plantio direto. A declividade deve vir a causar problemas de erosão no solo. Além disso, as enxurradas das lavouras podem resultar em transporte de pesticidas, de adubos para os rios e córregos próximos à área, gerando ali a contaminação da água. Para o preparo do solo, né, em relação para o plantio, né, na agricultura, nós temos que pensar também na relação da conservação, né? A técnicas, né, tem ali se destacado de eficiência e estratégia para controlar problemas de erosão em relação à declividade, né? Temos muitas delas que são relacionadas praticamente à instalação de terraços, né? E os terraços vão contribuir, de certa forma, para reter ali a água que vai escorrer na superfície, lógico, em trabalhando em conjunto com a cobertura da palhada do sistema de plantio seletivo mínimo e também associado às outras técnicas de conservacionismo, né? Tentando ali trabalhar sempre no plantio em curva de nível, em linha de nível, por quê? Para se evitar, né, fazer o corte contínuo do escorrimento superficial da água no solo e diminuindo ali a incidência de erosão. O preparo do solo para plantio sem sistema de plantio direto, na agricultura de conservação, é importante que evitemos realizar ali qualquer tipo de operação de desenvolvimento do solo, uma vez que o sistema esteja implantado. Em algumas áreas, dependendo das condições locais, é comum encontrar situações de compactação do solo severas ou acidez de solo muito elevada, e nesses casos, normalmente recomenda-se a aração, né, para o preparo do solo plantio, porém é importante que se tenha em mente que toda operação de desenvolvimento seja feita no início da implantação do sistema. E após o controle dos problemas iniciais, deve-se manter ali o solo permanentemente coberto através da rotação de cultura e evitar ali ao máximo revolvê-los. Ok? Bem, como percebe-se, né, a gente falou sobre a relação de preparo do solo e existem vários materiais importantes para que vocês possam fazer leituras referentes a esse assunto. Eu indico a vocês que façam a leitura do material que está lá inserido no portal do ABA, para aumentar ali o conhecimento de vocês sobre o assunto. Bem, agradeço a todos, né, aqui por enquanto. Vamos continuar a nossa aula para que vocês possam simplesmente conduzir aí o melhor aproveitamento do conhecimento de vocês em relação a essa disciplina.
Bem, falamos muito sobre preparo do solo, mas também é importante também discutirmos um pouco sobre práticas culturais, ok? As práticas culturais é algo que ao longo dos anos tem se tornado, né, uma busca de novas práticas, novas técnicas para melhorar ali a relação de trabalho no campo, ok? Dentre essas informações, podemos escrever que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, ela descreve cada vez mais a importância de se discutir essas relações, né, propondo novas técnicas aos agricultores para que os mesmos possam ali realizar ali o plantio de grãos, né, plumas, entre outras características específicas da agricultura. Bem, os pesquisadores, né, da Embrapa vêm ali ao longo dos anos discutindo sobre tendências atuais da cultura da soja, né, em relação ao cenário futuro de produção do Brasil, devido à expansão da cultura, e da importância que ela tem dado ao longo dos anos. Ok? Então, a cultura, né, sofre ali com os impactos do aquecimento global, que houve ali, principalmente em relação de modificações genéticas, e em relação a isso, para poder aumentar a produtividade na área. Okay? Em relação, né, tem se verificado a necessidade de buscar também características de espécies resistentes a pragas e doenças, consequentemente. Então, ao escolha das práticas culturais, tem se dado aí uma importância muito grande nas atividades agronômicas atualmente. Ok? No intervalinho aí, já a gente volta. Ok?